Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje falando sobre o VGIA11, né? Um fundo imobiliário que muita gente falou mal porque ele era um fiagro, mas surpreendendo mais uma vez, né? Como acabou de saltar informações com relação ao seu rendimento no dia de hoje, na casa de 11 centavos. E isso é um excelente sinal para você que é investidor. Se nós olharmos aqui, né, ele estava na casa de R$ 10 ou de 10 centavos ali no mês de dezembro. No mês de janeiro foi para 12 centavos, ou seja, um excelente resultado. Evidentemente que aquele CRA do Languiru ainda não foi pago, mas como ele já trouxe no relatório gerencial anterior, está sendo negociado. Quando foi no mês de fevereiro, o dividendo foi para 8 centavos, o que fez com que as cotas que já vinham caindo caíssem ainda mais, e nós gravamos um conteúdo aqui no nosso canal, você pode até conferir, onde nós chamávamos a atenção de que aquela queda do dividendo e aquela queda da cotação é uma ótima oportunidade para você aumentar a posição no fundo, certo? Por quê? Porque é um fundo que está no setor agro, ele é um fundo arriscado. Os fiagros são arriscados porque eles investem no agro. Mas eu faço a pergunta para você: o Brasil ele é uma potência tecnológica? É, mas no setor da agronomia, no setor agro, nós somos uma das grandes potências do mundo. Então, o investimento no setor agro ele é muito bem-vindo. Evidentemente que o Banco do Brasil ele pega os melhores credores, né? Porque o Banco do Brasil é o banco que mais financia o agro. Já a Caixa Econômica ela financia mais o setor imobiliário. Então, como o Banco do Brasil ele financia o setor agro, evidentemente que os melhores CRA estão na mão do Banco do Brasil. Mas tem muito CRA que está disponível no mercado e faz parte da carteira dos fundos imobiliários. E ele pagou 11 centavos aí no mês de março e vai pagar 11 centavos no mês de abril, ou seja, o dividendo subiu. E o que acontece com a cota? Está R$ 8,54, está começando a se distanciar da cotação mínima, como nós já havíamos falado para vocês. A cotação máxima foi R$ 9,89. Essa cotação máxima aconteceu em dois cenários: Selic 13,75 e os CRAs todos adimplentes, né? Ou seja, não tinha nenhum quadro de inadimplência. O fundo vem entregando com todo esse cenário adverso de Selic caindo e um CRA devendo. Mesmo assim, ele vem entregando 19,53%, ou seja, vem pagando bastante. Como nós já falamos, nos últimos 12 meses ele sofreu uma queda de 13,65%. Por quê? Como ele é um fundo arriscado, a partir do momento em que você tem o primeiro CRI que ele não é quitado, infelizmente as pessoas imediatamente absorvem esse risco, imediatamente elas saem vendendo as cotas. Você que gosta deste fundo imobiliário, a gente percebe que o cenário de maior baixa foi lá entre o dia 20 e 21 de dezembro, onde chegou a R$ 8,08, que muita gente aproveitou para aportar. Por isso que nós temos essa subida gigantesca para casa de R$ 9.
Saíram algumas notícias com relação à redução do dividendo, imediatamente as cotas despencaram, batendo R$ 8,05. Como o dividendo saiu agora para 11 centavos, lá vai a cota subindo. Então, como vocês podem observar, a cotação ela acompanha o dividendo. Então, quando esse dividendo ele cair, você tem que aproveitar a oportunidade para aportar, porque quando o dividendo aumentar, a cota sobe, certo? Então, você que está posicionado nesse fundo, ele é um bom fundo, porque ele é um fundo que tem muito investidor CPF, muito investidor pessoa física. E toda vez que o dividendo cai, as pessoas vendem, você tem a oportunidade de comprar, de aumentar a posição, e quando o dividendo sobe, as pessoas voltam a comprar de novo e a cotação sobe. Então você tem a possibilidade de sempre aumentar a posição na queda. Então, você que gosta de fundo imobiliário, que gosta de Fiagro, não vou mentir para vocês, eu não tenho Fiagro na minha carteira ainda, né? Porque ainda estou naquele período de construção ainda de uma parede sólida de fundos imobiliários no setor de tijolo e de papel em si, não parti ainda para o Fiagro, mas o VGIA é um fundo que eu estudo, que eu gosto de analisar ele, e é interessante essa dinâmica, que sempre que o dividendo cai, a cotação cai, sempre que o dividendo sobe ou ele se mantém constante, a cotação ela acompanha, né? Então você tem aí uma excelente oportunidade para comprá-lo, você que está posicionado toda vez que ele cai, porque eu tenho outros fundos imobiliários e os fundos que eu tenho na minha carteira não me dão essa oportunidade de cair muito e permitir aportar. O seu valor patrimonial por cota R$ 9,66 se encontra com desconto de 12%, tem um valor de caixa na casa de 41 milhões, o que muita gente não fala. Esses 41 milhões estão justamente guardados e posicionados justamente para um cenário onde seja necessário fazer alguma intervenção, como é o caso desse CRA do Languiru. Então, o que muitos investidores não sabem é que o fundo tem um caixa guardado, né, para justamente esse cenário mais adverso. Último rendimento, né, 11 centavos, onde você vai estar recebendo de 17 a 11 centavos aí na sua conta, né? Vale também trazer a carteira do VGIA, que eu já falei já em outros conteúdos que eu já gravei sobre o VGIA. Ele é uma carteira de CDI, ou seja, uma carteira de 100% CDI. Então, você tem que entender que ele é um fundo que se beneficia com Selic alta, mas vale eu chamar a atenção de vocês que quando a Selic cai, o dividendo cai, mas não necessariamente esse impacto vai ser muito grande. Por quê? Porque olha para cá, ó, o CRA Cotribá é CDI mais 4,7. Então, no período de Selic 13,75, ele estava pagando 18%. E agora, na casa da Selic 10,25, ele está pagando quase 15%. Isso isento de dividendo. Isso isento de imposto, quer dizer, né? Porque o dividendo ele é isento de imposto. Ou seja, ele coloca muito dividendo no bolso do investidor. E o Fiagro, você precisa se lembrar que ele é um fundo de papel. E como ele é um fundo de papel, o objetivo dele não é valorização. O objetivo dele é colocar dividendo no seu bolso. E eu faço uma pergunta para você: ele tem cumprido ou não o seu objetivo? Colocando 19,53% no bolso do investidor e pelo terceiro mês consecutivo entregando 11 centavos de dividendo. Eu pergunto para você, ele está fazendo o que ele deve fazer ou não está?
ele está fazendo o que ele deve fazer, que é colocar dividendo no seu bolso. E se não fosse esse problema com o CRA do Languiru, ele estaria colocando mais dividendo, e se nós estivéssemos num período de Selic subindo, esse dividendo ia ser maior, porque na carteira ele tem CDI mais 5, tem CDI mais 6,75, ou seja, ele tem um CDI bem agressivo. Ele tem um CDI elevado justamente para cenários de queda de Selic. Então, ele é um fundo que está preparado para o cenário de Selic em queda, e ele é um fundo que está preparado para extrair o máximo de rendimento no período de Selic elevada. É isso que você precisa entender como investidor. Você não ficou feliz no período de Selic alta, onde ele estava entregando mais de 16%? Quando a Selic cai, o dividendo do fundo ele vai ser afetado. Mas quando você comprou ele, você já deveria saber disso, que o dividendo ele vai cair, mas não vai cair tanto por causa da taxa dele. Evidentemente que uma taxa de CDI mais 6 significa que esse fundo ele é arriscado. Por exemplo, Languiru 3, uma taxa de CDI mais 6,5. Ou seja, significa que o Languiru ele é um devedor arriscado. Ele é um devedor que tem dificuldade para conseguir emitir CRA. Ou seja, ele tem certas dificuldades, mas vale lembrar que quando o VGIA ele adquiriu esses CRA, eles têm as garantias. O Languiru ofereceu garantias, né? Que é o abatimento lá, um centro de abatimento de aves. Ou seja, não foi um empréstimo de boca, não foi um empréstimo sem garantia. Tem uma garantia por trás, certo? A maioria da carteira é 100% de CRA, ou seja, dívida. A carteira 100% de CDI, né? Muita gente falando do VGIA, mas não entende. É uma carteira de CDI. Aqui não tem inflação, aqui não se beneficia de inflação, se beneficia de Selic alta. Ele é um fundo 45,3 destinado à distribuidora, 44,7 cooperativa, 3,1 indústria, 0,5 sucroalcooleiro e 6,4 produtor. Um fundo super diversificado, região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, ou seja, não é um fundo concentrado, é um fundo que investe no agro. Então isso foi muito bom, porque nos últimos dias saiu muito vídeo batendo nos fiagros, mas batendo forte mesmo. E num cenário desse, onde o fiagro apanhou tanto, o VGIA solta um rendimento de dividendo de 11 centavos, surpreendendo, ou seja, chocando o mercado mais uma vez, certo? Então, se você gosta do VGIA, aproveite esses momentos de queda do dividendo para aportar, porque como nós já falamos, quando o dividendo cai, os investidores vendem em massa. E quando o dividendo sobe, a cotação se valoriza. Então, você que já é um pouco mais maduro no segmento de fundos imobiliários, né? Tiver uma grande quantidade de cotas, se você tiver habilidade, você poderia fazer até swing trade aí com o VGIA, né? Só que isso exige uma habilidade maior que vocês só vão adquirir com o tempo, certo? Então, esse era o nosso conteúdo do nosso canal. Peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, como também fazer sugestões. Que Deus abençoe, um abração para todos vocês e como eu sempre falo no final dos nossos vídeos, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.